Área de elevadores. Nós temos opção de empresa de elevador? Então, o fake news aí, o mito, diz que não tem. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós temos opção de peças. Então, fake news também. O pessoal diz aí, mitos, né? Diz que só as grandes multinacionais têm as peças de reposição. Outro mito, para trabalhar com elevador, precisa do engenheiro? Tem muita empresa aí, ao outro lado, né? Tem muita empresa que diz para o síndico que não. Ah, não precisa ter um engenheiro. Pode ser um técnico normal. E, por último, eu tenho condições de rescindir um contrato. Esse contrato, ele tem multa contratual, né? Ele tem vários entraves. Eu posso rescindir? Então, a gente vai falar um pouco disso detalhadamente para vocês. Ok, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? Na nossa mentoria desta quarta-feira do Fábrica de Síndicos. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o engenheiro Marcelo Braga, que vai apresentar para a gente tema muito importante nesse dia. Está conosco também nossos alunos e, como de costume, eu quero dizer para todos vocês que nós estaremos abrindo no final para perguntas. Nós já tínhamos pedido lá no grupo, né, no nosso grupo de alunos no WhatsApp, quem tivesse perguntas poderia fazer já desde a semana passada. E depois, hoje nós mencionamos novamente, nós temos aqui algumas perguntas para o Marcelo. O Marcelo vai estar falando hoje sobre um tema mitos e verdades das empresas de elevadores, né, em condomínio. Então, esses mitos e verdades sobre elevadores em condomínio, nós vamos estar aqui tirando algumas dúvidas, entendendo melhor o que é mito, o que é verdade, e tendo aí de um especialista que representa aí duas associações, duas entidades, na verdade, bastante conhecidas e renomadas, uma a nível Brasil, outra de São Paulo. E eu quero agradecer você, Marcelo, por ter disponibilizado, deixou lá a tua reunião na Paulista e veio correndo para participar conosco hoje. Nós, nossos alunos, agradecemos e, com certeza, toda a audiência que ainda vai assistir no futuro essa nossa mentoria, essa nossa aula, né, vai acabar sendo muito beneficiada com tudo que vai ser dito aqui, tá bem? Seja muito bem-vindo. Eu gostaria, por favor, pedir ao Marcelo que faça uma breve apresentação. Quem é o Marcelo, o que faz, para que o pessoal possa te conhecer. Obrigado. Bom, primeiro eu que agradeço, David, né? É um prazer estar aqui duplamente, né? Na realidade, triplamente. Eu amo falar de elevadores. Eu acho que a gente tem que deixar um legado nessa... A gente vai procurar aí tirar um pouco de mitos e né? De mitos. Verdades a gente vai passar, mas a gente vai tirar alguns mitos. Então, eu amo fazer isso, passar para vocês aí alguns mitos que temos na área de elevadores, que muitos aqui acham que é verdade. Em segundo lugar, né? É um prazer estar aqui com o David. A gente vê o David no crescimento profissional do David nessa área de síndico, né? Então, a gente agradece muito de alguma forma participar. E terceiro ponto, né? A gente poder ajudar no futuro aí. A gente sabe que isso aqui vai ficar gravado e vai saber quantos anos que a gente vai... E eu acredito que daqui 10 anos, né, David, a gente vai olhar e vai falar, poxa, fez todo sentido a gente fazer isso. Então, o Marcelo Braga hoje tem mais de 35 anos na área de elevadores. Eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou técnico em elevadores com mais de 30 especializações e graças a Deus, dessas especializações, a gente tem 5 internacionais. Eu tenho especialização na Europa sobre elevadores, eu tenho 2 especializações nos Estados Unidos, tenho também na Argentina. Então, a gente conhece aí um pouquinho da área de elevadores e sabe o principal, a gente sabe os dois lados da moeda que a gente vai tentar passar para vocês aqui, né? O que é mito e realmente o que é verdade na prática. Inclusive, David, eu não sei se é possível, eu tenho algumas imagens aqui
que se você permitir, a gente pode até... Não, pessoal, vamos lá. Eu dei uma pra gente olhada ali, fazer. tem um cantinho ali. Mas voltando aqui, David, finalizando, hoje, além de toda essa questão de especialização técnica, né, eu sou hoje presidente do Sindicato das Empresas de Elevador no Estado de São Paulo, sou presidente da ABEL, que é a Associação Brasileira das Empresas do Elevador no Brasil, e tive a felicidade agora, inclusive você não sabe disso, eu tive a felicidade de ser convidado pelo presidente Abraham, da FEComércio, para ser vice-presidente da área de serviços da FEComércio no Estado de São Paulo. Poxa, parabéns. Pela atuação que a gente vem fazendo, não somente na nossa área, mas em todo o conjunto do condomínio, né? O condomínio é uma cidade, né? E o pessoal gostou muito que eu não entro só na área de elevadores, né? A questão do debate síndico, o pessoal gostou muito e me convidou aí para trabalhar. Espero poder corresponder, né? Estou aqui, o David, justamente para tirar isso que você já vivenciou na prática, o que é mito, o que é verdade na área de elevador. Maravilha. Essa questão de mito, a gente tem ouvido falar bastante, né? Principalmente nos últimos dias aí, nós poderemos traduzir por fake news, né? Acho que Exatamente. Fake news é uma palavra que está sendo bastante utilizada ultimamente e assim, então, para falar para os nossos alunos, pessoal, tudo que for mito, nós estamos falando de fake news, ou seja, são informações, são falácias, são mensagens que são passadas e repassadas, mas que não têm um fundo verdadeiro, não tem uma base de verdade. Então, Marcelo já está compartilhando com a gente a imagem, né? Como eu estou com várias imagens abertas, só queria saber de vocês qual a imagem que está aparecendo para vocês. Mitos e verdades. Temos opções de empresas, temos opções de peças, precisa de engenheiro e posso rescindir o contrato. Tem essas 4. Então, basicamente, esse aí, eu não sei se está grande, se vocês querem que aumente, como que está, David? Tá bom. Do jeito que tá bom, dá para ver bem. Então, a gente vai falar um pouquinho desses 4 temas que todos aqui, eu acredito que sejam síndicos ou sejam condôminos, David e a todos que estão aí, já ouviram falar. Primeiro, área de elevadores. Nós temos opção de empresa de elevador? Então, o fake news aí, o mito, diz que não tem. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós temos opção de peças. Então, fake news também. O pessoal diz aí, mitos, né? Diz que só as grandes multinacionais têm as peças de reposição. Outro mito, para trabalhar com elevador, precisa do engenheiro? Tem muita empresa aí, ao outro lado, né? Tem muita empresa que diz para o síndico que não. Não precisa ter um engenheiro. Pode ser um técnico normal. E, por último, eu tenho condições de rescindir um contrato. Esse contrato, ele tem multa contratual, né? Ele tem vários entraves. Eu posso rescindir? Então, a gente vai falar um pouco disso detalhadamente para vocês. Então, vou tirar um pouco aqui, né? E a gente vai entrar aí com a questão... primeiro, não sei se vocês... eu vou pegar aqui, vou contabilizar para vocês, só um momentinho. Não sei se vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo a questão da portabilidade? Sim. Então, vamos lá. Área de elevadores. Eu queria deixar claro para vocês uma coisa importante, vocês que estão entrando na área de sindicância. Elevador, hoje, no Brasil, nós temos 2.012 empresas com o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica para manutenção de elevadores e para fabricação de elevadores. Nessas 2.012 empresas, nós temos 76% são micro e pequenas empresas, 18% são empresas médias e 6% são empresas grandes e as multinacionais. Detalhe, nesses 6%, acaba tendo 83% do mercado de elevadores. E por que tem essa concentração absurda? Por conta dos mitos. Então, primeira coisa,
existe, né, portabilidade no ramo de elevadores, David e a todos aqui? Então, o que é o mito? A manutenção do elevador deve ser feita pela empresa que montou o elevador. Então, aqui, por que eu pus montou? É outro mito. Ah, o fabricante do elevador. Então, não existe hoje, com a globalização, David e a todos, não existe, por conta da globalização, mais essa questão, ah, eu fabrico. Antigamente, há 30 anos atrás, o cara fabricava até parafuso. Hoje, por escala, por questão de competitividade, por questão de globalização, você tem que enxugar o máximo possível da sua estrutura. Então, hoje, o projeto, por exemplo, no caso da minha empresa, o projeto é meu, mas a gente vai comprar as peças e componentes no mesmo local onde as multinacionais compram. Então, a manutenção do elevador deve ser feita pela empresa que montou o elevador? Isso é um mito. Agora, o que é a verdade? A exemplo da indústria automobilística e da telefonia, os clientes têm cada vez mais opções e liberdades como consumidor. A portabilidade em elevadores já é uma realidade, né? Nós temos aí o David, em algum momento ele pode até falar disso, o David é um fato real, que isso não é uma coisa que o engenheiro Marcelo, que é presidente do CICESP da ABEL, está dizendo. Então, a verdade, hoje você tem opção. Agora, um detalhe, você que é síndico, você que é administrador, você que está aí assistindo a gente, que vai assistir depois, cuidado, porque você é civil e criminalmente responsável pela contratação de qualquer equipamento de manutenção. Então, a gente vai falar um pouco disso depois. Existem critérios mínimos para você trabalhar com empresa de elevador. Então, nós da ABEL selecionamos, David, dentro dessas 2.012 empresas, a gente selecionou 3 grandes grupos. Então, tem a multinacional, tem a empresa independente que está dentro das legislações, dentro do CREA, registrado com o engenheiro, e tem, infelizmente, como qualquer área de atividade, tem aquele aventureiro, que a gente chama aí, no nosso ramo de atividade, a gente chama de maleiro. Então, você que é síndico, você tem que prestar atenção no seguinte, a multinacional, ela vai dizer que, fora ela, o resto é picareta. Não, você tem opções sérias, mas você precisa consultar uma associação, consultar o CREA, para saber se aquela empresa que você vai contratar ela é séria. Se você tiver dentro dos critérios que nós vamos falar esse cuidado, você vai conseguir fazer bons negócios. E aí, David, eu queria passar a palavra para você. 5 minutos, David. Essa questão da portabilidade que você sentiu aí na carne, fala para o nosso pessoal aí, financeiramente falando e tecnicamente falando, em 5 minutos aí. Eu estou fazendo a parte de debate síndico aqui, né? Já começo por você na fogueira. Isso faz parte da gente, né? David, em 5 minutos, me fala aí o que você conseguiu para a gente fechar essa questão da portabilidade, se isso que eu estou falando é verdadeiro e você sentiu na prática aí, financeiramente falando e tecnicamente falando, meu amigo. Ok. Eu vou pedir, então, para você fechar só o compartilhamento. Legal. Galera, é o seguinte, deixa eu ver, 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, nós estávamos numa situação muito ruim em relação a elevadores. Na verdade, há mais de 2 anos. Só que, como nós tínhamos outras prioridades, nós tivemos que ir deixando o elevador um pouco para depois. Era gigante do mercado que estava conosco, nós gastávamos algo em torno de R$ 5.500 mês, ok? R$ 5.500 mês, e nós conseguimos reduzir 64% nos gastos. Eu vou compartilhar uma imagem só para vocês verem uma coisa, né? Vamos lá. Ok, vocês estão vendo aí, né? Eu compartilhei para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se precisar, eu dou um pouquinho de zoom nesse negócio. Mas vamos lá. O mais importante aqui, deixa eu passar isso para cá. Vocês estão vendo aqui, é um comunicado da administradora para o condomínio, esse que eu estou citando, um dos condomínios que eu administro,
E aqui, melhorias realizadas. Dá uma olhada no antes e no depois. Vamos pegar aqui, principalmente aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o poço, fundo do elevador. Então, quando você vê o elevador parado no térreo, abaixo do térreo, né, abaixo de onde ele para o elevador, ainda tem mais ainda um buraco, que é o poço. E essa era a condição. Olha como está a condição agora, a diferença. Né? Dá uma olhada na diferença aqui do chão, na casa de máquinas. A foto não está tão legal aqui, talvez eu possa mandar as fotos do grupo de alunos para vocês verem bem mais nitidamente, tá bom? E aqui foi feito um trabalho através da empresa. Então, vejam, houve economia de 64%. Estamos há pouco mais de 2 anos, né, mais de 2 anos e alguns meses, com a empresa que não é nenhuma das 3 gigantes do mercado, ou seja, eu estou dizendo, não estamos com a Atlas, nem com a Otis, nem com a ThyssenKrupp, ok? Nós estamos com uma empresa que no mercado tem equipe reconhecida, possui estoque, apresentou para a gente um plano de trabalho, nos deu uma tabela de preço antecipadamente de tudo que seria, vamos dizer assim, tudo que seria cobrado depois do contrato, deu todo o respaldo que nós precisávamos e nós estamos satisfeitos. Quando eu fiz lives sobre isso, falava, você é louco, quando alguém ficar preso dentro do elevador, quando alguém morrer dentro do elevador, quando o elevador cair, você vai ver, ou seja, o pessoal das grandes empresas, eles também têm gente que eles divulgam esses mitos, né, esse fake news, dizendo que você vai ser responsabilizado. Eu sei que eu sou responsável e, por ser responsável, eu procurei no mercado, fiz cotação com umas 10 empresas e depois, no final, sobraram ali 2, 3, da qual, então, foi uma questão final de negociação. Mas aquela que me deu mais tranquilidade e segurança fez um trabalho tão bacana que está aqui até hoje. E se você pergunta para os condôminos, não para o David, perguntar para os moradores, eles falam, essa empresa deve ser a gigante do mercado, ou seja, é aquela que conhece tudo, que sabe tudo, que tem todas as peças. Eu não tenho problema de elevador parado. Então, acho que esses comentários, Marcelo, que eu posso passar aqui para vocês, eu digo para todos, eu sou testemunha, eu sou prova viva que é possível, sim. O que o Marcelo falou, o engenheiro Marcelo falou, é verdade. Existe mais de 2.000 empresas de elevadores e, dentre essas mais de 2.000, existem boas empresas que podem fazer um serviço sério e reduzir custos e deixar você mais satisfeito. É isso. Legal. Obrigado, David. Agora, Marcelo, dentro do nosso tempo, tá. Eu queria dizer para você o seguinte, nós são 7h23. Espera lá, que entrou mais um agora aqui. Vamos fechar o microfone. Ok. Eu vou fechar aqui o compartilhamento. E a minha questão agora é a seguinte, meu pedido para você, para a gente tentar separar assim, nós somos 7h23, vamos colocar aí uns 5 minutinhos para cada mitos e verdades, para a gente depois Ótimo. passar por um histórico, e aí você responder aquelas questões, as questões para nós ficar faltando, tá bom? Vamos lá? Ótimo. Então, agora eu vou compartilhar com vocês rapidamente a questão do engenheiro, né? Então, vocês estão vendo aí a tela do engenheiro? Sim. Então, a tela do engenheiro está dizendo, né? Tem muitas empresas, infelizmente, que falam, né, mito, não é necessária a contratação de uma empresa habilitada com engenheiro responsável. Isso é mito, fake news total, até pior do que as outras. Por quê? Se acontecer algum problema no elevador, o síndico é civil e criminalmente responsável porque ele não contratou uma empresa que tem um engenheiro responsável. Então, o que acontece? O que é verdade? Os elevadores são meios de transporte que obedecem normas rígidas da ABNT, além da exigência do RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual, que é aqui em São Paulo. Em caso de acidente, aí depois a gente pode ver, né? É que nem eu falei aqui, ó, em caso de acidente, veja as responsabilidades no final. Depois eu posso até passar isso para você, David,
para você passar para o pessoal, porque faz parte do curso que eu te falei, que é completo, falando de todos os detalhes. Então, isso aqui é um, né? Outra coisa importante, né, que o pessoal fala direto aí, a questão, vamos lá, a questão das peças. Isso aqui é um detalhe interessante, né? Vocês estão vendo aí? Sim. A questão da... Então, deixa eu tirar aqui um pouquinho para mim poder... Aqui, questão das peças. Então, ó, o mito, faltam peças de reposição para as empresas nacionais. E aí, o David, olha só como é fake news. Agora, David, se vocês quiserem, qualquer um de vocês, depois que terminar a live, entrarem nos sites, eu posso até passar para o David passar para vocês. As grandes multinacionais, dentro do próprio site deles, eles dizem que são multimarcas. Multimarcas? Então, olha, o que é multimarcas? Eles atendem outras marcas. Eles atendem outras linhas, como a Atlas atender a Otis ou a Otis atender a ThyssenKrupp. Então, vocês vejam como é fake news e o discurso que eles mesmos colocam, no próprio site deles, eles se contradizem. Por quê? Se eles estão dizendo que não existe peça de reposição, como que ele pode ser multimarca? Como ele pode atender outras marcas? Se ele atende outras marcas, é porque existe um mercado de peças e componentes correto para atender isso. Então, o mito, faltam peças de reposição para as empresas nacionais. A própria multinacional, no site dele, que eu vou te passar depois, ele diz que é multimarcas. Então, a verdade, atualmente há uma facilidade de importação de peças e componentes para empresas homologadas, além de feiras mundiais e também a maior feira de peças e componentes que reúne mais de 100 fornecedores nacionais. Nós temos a Expo Elevador, depois vai ser em março, ela acabou por conta da pandemia, ela acabou sendo adiada 1 ano e meio. Eu posso depois te convidar, David, até para você fazer lives lá, para o pessoal ver o tamanho do que é o mercado de peças com poder de elevador. Então, mais um mito aí sendo quebrado, não porque o Marcelo falou, mas através de fatos. Então, a gente tem aí, hoje aí na política, né, algumas coisas acontecendo, que existe o quê? A narrativa e existe a verdade. Quando a gente apresenta fatos, não há contestação, né, David? Então, mais um mito quebrado aí. Muito vamos bom. lá, vamos lá agora para a questão do quê? Né, eu vou passar para vocês aqui a questão que a gente falou agora há pouco, que é o quê? Se o mercado... Então, o que é o mito? O mito, né, que não existe alternativa. O próprio David falou agora aí para nós que sim, existem alternativas, desde que o síndico tenha as ferramentas que nós pretendemos passar hoje, ferramentas sérias, para que você, dentro dos critérios mínimos, você contrate empresa séria. Então, mito, apenas as multinacionais montadoras de elevadores têm condições de manter os elevadores do prédio em funcionamento. Isso é um mito, uma fake news. O que é verdade? Somente na cidade de São Paulo, nós temos mais de 120 empresas habilitadas, sendo que dessas, 55 empresas estão associadas ao nosso sindicato, que é o CCS. E todas elas são regidas, David, por um decreto municipal. E esse decreto, o que acontece? Não é, a partir do momento, David, que a empresa entrou para trabalhar com o elevador na cidade de São Paulo, não quer dizer que é ad eterno. Ela entrou, acabou. Ela tem critérios que cada 2 anos ela vai ser verificada pela prefeitura se ela está ok para continuar. Então, ela não tem, a partir do momento que ela pegou a concessão, não quer dizer, David, e a todos, que ela pode trabalhar infinitamente. Se ela, desculpa o termo que eu vou usar, se ela pisar na bola, se ela não trabalhar corretamente nesse período de 2 anos, ela é desclassificada. E detalhe, eles olham, inclusive, o David, certidão de objeto de pé. Eles verificam se a empresa, de repente, prometeu alguma coisa em algum prédio para fazer um elevador, fazer uma manutenção, alguma coisa, e deixou de cumprir. Se ela deixou de cumprir, ela não pode ser renovada. Então, é um negócio muito legal. É uma regra muito boa, né? E a gente, como associação, como CCESP, David, o nosso legado aí, meu legado particular, eu estou indo aí, eu sou um caixeiro viajante, indo em várias cidades, eu tive em Brasília aí, para tentar fazer
essa lei ser potencializada e ser replicada no Brasil todo. A gente, graças a Deus, em todos os lugares que a gente vai, os políticos aceitam e veem realmente como um fato. E aí, David, se você me permitir, eu queria contar um negócio para todos que estão aqui assistindo, rápido. Pode falar. A cidade de São Paulo, hoje, ela tem 1/5 de todos os elevadores do Brasil. Então, hoje no Brasil, nós temos 480 mil elevadores. A cidade de São Paulo, 110 mil. No estado de São Paulo, 150 mil. E olha que interessante. Em 2020, não sou eu que estou dizendo, o bombeiro está dizendo isso. Tiveram ocorrência, veja bem, gente, não teve acidente, graças a Deus aqui em São Paulo, em 2020, nós não tivemos nenhum acidente fatal com elevadores. Prova da eficiência da legislação. No estado de São Paulo, o bombeiro teve 487 ocorrências com elevadores. 487 ocorrências. Para 150 mil elevadores. Na cidade de São Paulo, nós tivemos 190. Aí você fala, poxa, Marcelo, 190 para 400 e pouco é muita coisa. Não, pela quantidade de elevadores que temos só na cidade de São Paulo versus o estado, somente no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo ela tem 4 vezes menos ocorrências com elevadores do que no estado, David. Isso por que que é? É prova que se juntou aqui na cidade de São Paulo empresas sérias, legislação eficiente e as pessoas bem instruídas, que é o que você está dizendo aqui. Então, a nossa ideia é replicar isso para o Brasil, David. Por quê? São 487 possibilidades de a gente ter uma infelicidade de ter um incidente mais grave. Então, se a gente evitar as ocorrências, que nem acontece aqui em São Paulo, a gente vai ter a tendência de ter menos problemas que possam acontecer quando não é feita a manutenção correta, que já aconteceu, por exemplo, em Recife, já aconteceu em Salvador, infelizmente, alguns acidentes fatais por conta de uma manutenção não ser feita de maneira correta, David. Gente, isso é muito sério, viu, Marcelo? E eu estava fazendo a conta aqui, 487, eu dividi por 150 mil elevadores, deu 0,003, ou seja, é um índice bem baixo. Com certeza, nós temos um índice de acidentes com veículos muito maior do que isso, né? Então, assim, o acidente ele pode acontecer tanto com uma empresa que dá manutenção, sendo ela multinacional, como sendo com a empresa devidamente habilitada, que não é a multinacional, mas que é devidamente habilitada. Agora, com certeza, o problema vai acontecer mais com empresas que não são idôneas, com empresas que, de repente, falam, como você comentou no início, não precisa ter engenheiro, basta ter o técnico. E nós tivemos um caso essa semana onde eu falei para o Edson, um dos nossos alunos, eu falei para ele, não, exija um engenheiro responsável para poder orçar no teu condomínio, para poder fazer o algo. Sem ter um engenheiro responsável, não aceite. E ele estava fazendo exatamente isso, ele estava exigindo um engenheiro. Então, esse é o caminho. Agora, Marcelo, você falou que teve acidente. Você lembra assim, de alguma história um pouco mais recente? O acidente, alguma coisa ruim que aconteceu por falta de manutenção? Olha, David, vamos lá. Eu já vou te contar 2 casos aí. Né? Vou te contar 2 casos que aconteceram no Brasil. Eu não vou, por questão ética, não vou falar o nome da empresa, mas esses 2 casos juntaram, David, 2 situações que a gente quer aqui na live combater. O despreparo do síndico na contratação, tá, e juntando com uma empresa que não tinha os requisitos, que eu vou te passar depois, se você me permitir, eu vou te passar aqui uma apresentação aí rápida do que são os critérios mínimos para que todos adotem. Então, o que aconteceu? Teve um problema no freio da máquina do elevador, por quê? Você precisa, a cada 2 anos, você precisa fazer o reparo desse freio, você precisa desmontar, verificar todas as situações, porque imagina, esse freio, num elevador comum, que nem o seu,
em um ano, ele tem mais de 4.000 a 5.000 viagens. E a gente tem até um dispositivo em alguns prédios que ele mede isso através de software, quantas vezes esse elevador andou. Então, você imagine 5.000 a 6.000 ocorrências de abertura e fechamento do freio, a cada 2 anos você vai estar falando aí em mais de 10.000 ocorrências. Ele tem que passar por uma manutenção. Então, a empresa, primeiro, a empresa não tinha conhecimento desse plano de manutenção anual que você tem que ter. Todo elevador, como carro, tem que ter um plano de manutenção. Se você pegar o livreto lá do teu carro, você vai ver que existe um plano de manutenção para o carro. Elevador não é diferente. Então, a empresa não usou isso e o síndico, por questão de economia e por questão de falta de conhecimento, também não exigiu esse plano de manutenção. Com consequência, nós tivemos um caso aqui em Campinas que o elevador, não com a capacidade máxima dele, mas com a capacidade de 3 ou 4 moradores, ele passou do nível. Aí você fala, Marcelo, pode acontecer no elevador que está com toda a manutenção em ordem? Pode. É máquina, pode. Você tem lá 0,00% de chance. Mas se você faz toda a manutenção, você faz todos os critérios, aí a gente vai. Você falou um percentual, qual que foi, David? Um percentual que você disse aí? 0,003. Então, só para você ter ideia, isso não é dados do Marcelo, isso é dados dos Estados Unidos, quando os elevadores sofrem um plano de manutenção correto. Sabe qual que é o percentual de chance de ter um acidente elevador? Que não é 0, mas o percentual sabe que é 0,6015%. Essa é a possibilidade de acidente quando você tem o elevador com todo o plano de manutenção correto. Volto a dizer, não quer dizer que amanhã possa ter um acidente? Sim. Mas o que aconteceu nesse caso? Quando o elevador passou do nível, foi a perícia lá, graças a Deus não aconteceu nada com as pessoas, só sofreram uma escoriação e uma das pessoas teve um problema de fratura no pé, né, por conta do impacto. E aí a perícia foi atrás e foi descobrir. Cadê a RT do prédio? Cadê a RT desse elevador? Não tinha. Entendeu? Cadê o engenheiro responsável? Tinha, mas estava só no papel. Cadê as homologações que essa empresa tinha? Conclusão, o processo lá está correndo para o síndico e para a empresa. E aí, eu digo para você uma das coisas que a gente não comentou, a questão da exigência das empresas, que aí eu vou, se você me permitir, eu vou colocar aqui para a gente conversar desse assunto e já colocar em prática aqui. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Deixa eu perguntar uma coisa. Isso aqui responderia assim, o que uma empresa tem que ter, é isso? O que a empresa tem que ter para ser contratada? Esse aqui, David, é importantíssimo, porque esse aqui a gente entende como ABL que seria o critério mínimo para uma empresa trabalhar com elevadores, independente se ela está em São Paulo ou não. Certo. Então, olha só, rapidamente, olha aqui, ó, exigências nacionais, exigências mínimas em São Paulo e a recomendação da ABL, tá vendo? Então, engenheiro responsável, independente da cidade que tenha. Ah, mas a cidade não está pedindo, mas senhor síndico, exija, porque se você não exigir, vai acontecer que nem aconteceu em Campinas, vai sobrar para você, desculpa o termo. Você tem que ter o registro dessa empresa, não adianta só o profissional, você tem que ter o registro também da empresa. KNAI adequado, o que é isso, David? O KNAI adequado é o Código Nacional da Atividade Econômica. Por incrível que pareça, tem empresas trabalhando com elevador que o KNAI dele é de comércio lojista. Quer dizer, se você não tiver o que... O cara presta o serviço de elevador, depois ele emite uma nota de manutenção em gesso. Pode? Não, né? Então, isso que eu estou dizendo. Aí, outro detalhe. Aqui, ó, você vê, inscrição estadual. Quer dizer, como que o cara trabalha com peças e componentes de elevador e ele não emite a nota fiscal de venda de peças? Emissão do RIA. Esse aqui não é exigido, então a gente recomenda, mas a gente entende que o RIA pode ser feito por todas as empresas. Outra coisa,
Você sabe que tem um monte de empresa fora de São Paulo que, se a pessoa ficar presa depois de 11 horas da noite, ela tem que chamar o bombeiro, o David. Não tem O cara ninguém para não tem. atender 24 horas. Não, não tem. Mas Outra, só volta, peraí, É. volta para mim o RIA. O que é Tá. RIA? O que é RIA? É o relatório de inspeção anual. O engenheiro, ele tem que fazer a emissão do RIA, independente se a cidade pede ou não. E o que é isso, David? Eu vou até lá, eu vou certificar se aqueles itens que estão no plano de manutenção que nós conversamos há pouco tempo, se eles estão funcionando. Então, é um checklist que eu vou entregar para o síndico. Então, senhor síndico, administrador, todos que estão vendo aí, mas na cidade que eu estou não exige. Peça para a empresa foi uma empresa séria, ela vai saber o que é o RIA e vai emitir para vocês, independente se a prefeitura local pede ou não. Foi bom você falar, porque nós temos alunos de Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso, sabe, em Goiânia, Brasília, vários estados, né, Rio de Janeiro. Então, assim, pode ser que alguma cidade ainda não esteja tão avançada. Um engenheiro nosso aqui na área de segurança passou para nós que em alguns lugares o AVCB, que a gente conhece São Paulo, nem chama-se AVCB, ou não é exigido em algumas cidades do Brasil. Foi bom você ter falado isso aí. Vamos lá, o que mais que precisa ter? Oficina compatível, certo? Você concorda? Ele precisa fazer uma manutenção do dia a dia. Né? Pegou num domingo, pegou à noite, você tem um problema lá, você está com um problema no elevador. Se for possível, por questão de segurança, você quebrou uma peça que você pode soldar essa peça para não deixar o elevador parado, você tem que ter uma oficina compatível. Estoque também, nós falamos de peças. Eu tenho que ter um estoque, né? Eu vou falar pela nossa empresa. A nossa empresa hoje, o David, a gente tem aí pelo menos mais de 300 mil reais de peças e componentes estão aqui. Tem peça que demora, às vezes, 5 anos para ser usada, mas eu tenho que ter. Muito bom, muito bacana isso aí. Ou seja, se eu pedir para visitar uma empresa e chegar lá, eu ver uma prateleirazinha lá com meia dúzia de peça, eu posso desconfiar. Você vai ter um problema, né? Então, por isso que a gente aqui, você falou um negócio interessante. Você que está assistindo a gente aí, isso aqui são tudo critérios administrativos que a pessoa pode te apresentar. Mas, por exemplo, estoque e oficina, você tem que ir no local verificar. Porque ele pode falar que tem, e sabe, a gente não é. A maioria que está assistindo aqui não trabalha com elevador, não entende elevador que nem eu. Mas é visual, você pode ir numa empresa e você vai ver. Realmente esse cara tem a condição de me atender? Né? Isso é visual. Outra coisa, alvará de funcionamento. Em São Paulo é exigido. A gente até tirou como recomendação, porque existe algumas cidades que não exigem, mas a gente entende que para a pessoa atuar de maneira correta, o estabelecimento dela tem que ter um alvará de funcionamento, né? Sim. Mas a gente não está colocando isso como recomendação, porque muitas cidades não exigem. Outra coisa, mínimo corpo técnico. Eu tenho que ter, para atender uma quantidade X de elevadores, o mínimo corpo técnico. Eu tenho que ter veículos para atender. Aqui em São Paulo é quanto o mínimo? Aqui em São Paulo? Então, aqui a gente tem uma tabela, David. Foi importante você falar disso. Hoje em São Paulo é o seguinte, você tem que ter, para cada 30 elevadores, eu tenho que ter um técnico. Para cada 100 elevadores, eu tenho que ter um veículo. E para cada 50 elevadores, eu tenho que ter um ramal ou um telefone. Legal, legal. Quer dizer, quando a gente fala mínimo corpo técnico aqui, eu não vou poder ter essa mesma exigência que tem aqui em São Paulo. Mas o cara não pode atender 200 elevadores com 2 técnicos. Quer dizer, é questão de ter bom senso. Mas você, síndico, aí, vocês que estão assistindo, se vocês estiverem aí em Salvador, que nem você falou, dúvida, o cara aqui disse que para atender 400 elevadores, eu posso ter 5 técnicos. Então, nos procure, David, que a gente vai poder ajudar para saber se esse critério mínimo está adequado ou não. Okay. Por último, o seguro. Então, você que está aí como síndico,
exija da empresa o seguro de responsabilidade civil. Sabe por quê, David? Na hora que tiver algum problema, mesmo que for um problema que pode acontecer, um incidente, você vai poder, e a empresa também, vai poder minimizar o problema com esse seguro, que esse seguro é justamente para qualquer coisa que a empresa fez de errado, que é o RCC, né? Responsabilidade Civil, você poder amenizar esse problema nas costas do prédio e principalmente nas costas da pessoa física, que é o síndico. Então, também a gente entende que isso é uma recomendação, exigência mínima para trabalhar com o elevador. Então, isso aqui, para vocês terem ideia, ô Marcelo, mas você está falando para exigir tudo isso? Eu sou leigo. Então, por isso que a ABL teve o cuidado de ele estar trabalhando em cima do selo de qualidade, ô David, para que as empresas, para que os síndicos, desculpe, quando ele tiver alguma dúvida, se ele exigir o selo, se a empresa tem o selo, o síndico já vai saber que pelo menos tudo isso aqui está dentro do normal, entendeu? Esse material você pode depois mandar para a gente colocar com certeza lá no nosso grupo de estudos, porque tanto os alunos que estão hoje como os que virão vão poder acompanhar esse material, tá bom? Ô, David, só para deixar isso claro, todo o material que a gente tem, que foram anos e anos aí, eu vou te passar a apresentação que a gente tem para a área comercial, e você vai ver que é um material muito sério. Tem todo esse material e a gente entende que isso aí, a exemplo do que você faz, é para a sociedade. Eu, como Marcelo, eu não posso guardar todo esse material, porque imagine para mim, lá em Salvador, teve um problema lá porque o síndico não soube contratar corretamente. Eu, apesar de não ter, teoricamente, nenhuma responsabilidade, mas como presidente da ABL, eu acabo me sentindo na obrigação de alertar, né? E a gente que é cristão, a gente sabe que a gente alerta, mas se o síndico não quiser, por livre-arbítrio, vamos dizer assim, não quiser seguir, aí a gente está, pelo menos, tranquilo. Mas eu me sinto na obrigação que, se a gente tivesse esse tipo de live todo dia eu ia participar para tentar colocar isso na mente das pessoas, David, para as pessoas entenderem que a gente não está lidando com equipamento qualquer. Elevador mata se não tiver manutenção correta, David. Nossa, é muito preocupante. Bom, foi por isso que a gente trouxe para os alunos nessa mentoria. Nós pedimos para que alguém sério, reconhecido no mercado, pudesse vir falar. Eu te agradeço nisso. Eu queria aproveitar um pouquinho mais, né? Desculpa, queria aproveitar um pouquinho mais aqui em favor dos alunos, dos teus conhecimentos, porque o pessoal passou aqui para nós algumas perguntas, né? Bom, um deles é o seguinte: tem algum problema do síndico chamar um técnico para fazer um laudo? Porque normalmente as gigantes de elevadores colocam lá no contrato o seguinte, ó. É melhor eu ler, vou ler. Ó. O contrato com a gigante de elevadores fala que eu não posso chamar outra empresa para dar manutenção. Há algum problema em chamar uma empresa para fazer o laudo técnico? David, é o seguinte, são duas situações. Realmente, por questão de responsabilidade técnica, ninguém pode mexer no elevador ao qual o outro engenheiro é responsável. Então, mas aí você fala, mas eu vou ficar cesseado da minha vontade de verificar se o equipamento está ok. Não, sem problema nenhum. Então, o que a gente orienta é que você pode sim chamar um consultor independente para verificar os seus elevadores, mas é importante você avisar a empresa atual, dizendo, olha, eu vou fazer uma vistoria no data tal, você quer estar presente? Que legal, entendi. Então, você não precisa deixar de fazer, a gente orienta que faça essa auditoria inclusive, se você permitir, a gente tem aí uma infinidade de consultores, engenheiros. Outra coisa, o consultor tem que ser engenheiro mecânico. Tem muita gente, infelizmente, no mercado que se diz consultor, mas ele não vai poder depois emitir um laudo com RT dessa empresa. Então, a gente orienta que se faça, sim, o estudo, o laudo, mas que
a gente dê oportunidade para a empresa atual que ela esteja junto. Ah, mas se estiver junto, de repente não vai ser apontado os itens que estão ruins. Nada disso. O consultor independente, por ser independente contratado pelo prédio, ele vai verificar tudo, mesmo que a empresa esteja lá ou não. Conta fatos, não argumentos. Eu vou tirar uma foto de um vazamento que a empresa deixou para trás, né? Como que vai fazer? Entendi. Não tem como a pessoa que está atualmente dizer que está errado o laudo. Mas é bom estar junto, sabe por quê, David? Porque essa empresa, essa gigante, ela pode dizer que foi mexido no elevador, algum problema que aconteceu daqui 2 meses, a culpa não é minha. Alguém mexeu no elevador, entendeu? Entendi. Então, o síndico se exime com isso. Convidando a empresa atual a fazer parte no dia da vistoria. Perfeito. Isso. Vamos lá, outra pergunta. Qual o caminho para cancelar um contrato de manutenção de elevadores com uma gigante do mercado que não está fazendo a parte dela do serviço? E aí ele contou uma pequena história aqui. Ele disse o seguinte: faltam 3 anos para encerrar, tem uma multa pesadíssima. Recentemente, eles queriam trocar a placa do elevador, eles, a gigante, queria trocar a placa do elevador, alegando problemas. Ele contratou um engenheiro, fez um laudo técnico à parte e descobriu que a placa está funcionando 100%. Né? E, pelo contrário, o que o engenheiro mencionou como um consultor independente é falta de limpeza, falta de conservação, falta de manutenção que não estão sendo feitas. Por exemplo, o aferidor de velocidade, que precisava ter o selo comprovando que a verificação comprovando a verificação, ele não existe. E foi dito para ele que precisava ser pelo menos a cada 2 anos. Então, assim, olha o tamanho do problema, né? O cara está com um elevador que não está sendo feita a aferição de velocidade, não está sendo feita manutenção devida, tinha mancha de óleo, tinha um monte de problema, só que do outro lado ele tem um contrato de 3 anos. Aí ele pergunta, qual o caminho para cancelar esse contrato, sabendo aí que ela não faz o serviço? Bom, primeira coisa, ele já tá com um caminho, ele já está um passo à frente do que eu vou falar para vocês. Se você tem desconfiança que o equipamento não está sendo feita a manutenção corretamente, chame o consultor independente para que ele faça o laudo. Se nesse laudo, David, que é o que aconteceu com esse exemplo seu, constatar irregularidades, você pode fazer, inclusive nós da ABL, nós temos o documento que vocês podem usar, eu passo isso para você, o passo a passo do que você tem que fazer. Inclusive os critérios técnicos para você fazer o quê? Dar uma justa causa. Porque não existe contrato nenhum com 3 anos, 2 anos, 1 ano, que você tenha obrigação de manter se o outro lado que ele não está fazendo o trabalho afim. O que é o trabalho afim? Se ele foi contratado para fazer a manutenção de elevadores e não está fazendo a manutenção dos elevadores, ele cabe justa causa sim. Aí, por que a gente fala do laudo independente? Sabe por quê? Porque se a empresa que entrar atual, ela fizer o laudo constatando, ok, mas se for judicializado esse pleito, o juiz vai dizer que a empresa que entrou depois, ela é parte da situação, então pode ter algum problema. Então a gente requer o laudo feito por um engenheiro responsável, fazendo RT, e aí você pode sim rescindir o contrato. Não precisa ficar esperando os 3 anos, principalmente por essa questão de falta de manutenção. Você está correndo risco. Quando você fala da aferição do limitador, quando você fala que o limitador não está nem aferido, como que você vai saber na hora que tiver algum problema, esse elevador vai, que a gente diz aí, vai acunhar? O que é acunhar? Quando passa da velocidade, o freio de segurança vai travar nas guias. E aí, David, se você me permitir, se você quiser ler aí, o pessoal está interagindo com algumas coisas aí, ó. Sim, o pessoal está passando aqui algumas mensagens. Exatamente essa, uma pergunta que veio aqui foi: o que é a RT, João Ramos? A RT é ART, tá? É a anotação de responsabilidade técnica, ou seja, quem é o engenheiro responsável
que é a empresa responsável que está diante daquele veículo, né, que o elevador é isso, daquele equipamento, quem é responsável por ele. Então, é quem assina a manutenção, quem assina por aquele equipamento, tá? Então, é isso, a RT é isso. O outro perguntou aqui, boa noite, uma das empresas disse que deu problema no inversor, uma semana com o elevador parado e só temos um elevador por bloco. Quem falou foi o Carlos Roberto. Ok, Carlos, ele pergunta, cadê o estoque de peças? E no caso é uma gigante, hein? A Rita Escarabota diz o seguinte, nosso elevador não tem luz de emergência e nem ventilador. Isso pode, pela legislação atual? E aí, o que você me diz disso? Primeira coisa, aí a gente está dizendo de duas coisas. Existe a norma e existe a legislação. A norma diz o seguinte, todo equipamento, todo elevador, eu tenho que ter uma luz de emergência, por quê? Numa falta de energia, a pessoa que está interno, ela tem que ter o mínimo de luminosidade para ele poder acionar a emergência, ele poder ligar para a empresa, poder ligar para o bombeiro. Então, a luz de emergência, se ela não tem no teu elevador, no mínimo, você tem que deixar esse elevador parado, porque a gente não sabe se amanhã esse elevador ele vai faltar energia, a pessoa que está dentro vai ficar presa e não vai ter condições nem de enxergar o intercomunicador. Isso é um ponto. Então, é legislação e é norma. São duas situações. A questão do ventilador. Todo elevador, a gente tem a ventilação natural na parte de baixo. Então, veja bem, a ventilação é por norma isso. Eu tenho que ter uma reciclagem do ar da cabine durante 4 minutos. Então, eu tenho que reciclar o ar da cabine durante 4 minutos. O que ocorre muitas vezes? Ocorre que, numa época de calor, né, o ar ele fica mais rarefeito. Então, essa troca ela pode demorar mais. E por questão de claustrofobia e N motivos, você coloca o ventilador para que essa troca continue sendo em 4 minutos. Então, você que está aí, às vezes eu vejo o elevador tudo fechado. Mesmo que o elevador está todo fechado, ou na parte interna do rodapé, ou em cima do subteto, ele tem ventilação natural e ele vai fazer essa circulação do ar a cada 4 minutos. Tá, então não é uma obrigatoriedade eu ver que tem o ventilador, não é obrigatório. Não. Tá bom. Agora, já a luz de emergência é necessária. Okay. Só que tem um detalhe, aquilo que eu falei, principalmente em cidades que são cidades, e a gente tem muitas cidades no Brasil com a questão de verão, com a questão do calor, então a gente acaba sendo quase que obrigatório ter o ventilador para que você faça essa reciclagem do ar a cada 4 minutos, porque, por exemplo, você pega um prédio no Nordeste, principalmente quando você pega aqueles elevadores panorâmicos. Então, o ar ali, pela caloria, ele fica ainda mais rarefeito. Se você não tiver ventilador, realmente, não só a sensação, mas realmente na prática a pessoa não está respirando direito. Ok. Bom, pessoal, nós estamos chegando então no final da nossa mentoria. Se tiver mais alguma pergunta, manda agora, mas o que você pode fazer também é mandar lá no nosso WhatsApp, no grupo de estudos, e aí a gente vai responder suas dúvidas que, por acaso, não foram feitas na mentoria de hoje. Marcelo, para a gente encerrar, qual seria para nós a sua orientação final? E também aproveita para falar um pouquinho do trabalho que vocês têm feito. David, eu queria só passar para vocês o seguinte, nós todos, como usuários de elevadores, nós temos que ter alguns critérios. Então, se você está usando o elevador, mas eu não sou técnico de elevador, então você está usando o teu elevador e de repente ele começa a parar fora do nível, então é um sinal. Então, eu vou dar aí 3 sinais que você pode identificar e a gente tem um curso que a gente está preparando para vocês, síndico, para vocês, zeladores na ABEL, para que a pessoa consiga, um leigo, consiga identificar alguns critérios que podem salvar vidas. Então, se o elevador está parando fora do nível, é um alerta.
Se você está andando dentro do elevador e você percebe barulhos ou balanços estranhos, é um alerta. Se você, por exemplo, está parado no andar e você vai puxar essa porta, aquela legislação de verificar se o elevador está ou não no andar, isso não é só para... Veja, você vai ganhar, você vai perder segundos. Você com a tua família, o pet, a tua criança, antes da tua criança entrar no poço, antes do pet entrar no poço, veja se o elevador está lá. Poxa, Marcelo, a gente não tem toda a porta de segurança, não tem todo o detalhe que faz com que tenha segurança, sim, mas nós estamos lidando, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando olha só o que eu vou falar para vocês, nós estamos falando de um avião que ele trabalha de maneira autônoma sem o piloto. Né? Então, ele tem todo o aparato de segurança, né? Não é para acontecer isso, mas aquela plaquinha é simples. Abriu a porta, antes da sua criança entrar, antes do pet entrar, verifica, o elevador está lá, beleza, coisa de 1 segundo. Então, esses 3 casos, você já vai conseguir amenizar um monte de problema do teu elevador. Então, se o elevador está tendo um barulho estranho, o balanço, se ele está parando fora do nível, e sempre quando você entrar no elevador, verifique, né, se ele está lá ou não. Queria aproveitar dentro disso, Marcelo, e comentar com o pessoal o seguinte: nós instalamos aqui no elevadores um recurso de segurança que normalmente é assim, você liga para a empresa que faz a manutenção, ela gasta de 40 minutos a 1 hora, depende do que está no contrato, para elas vir tirar alguém que está preso dentro do elevador, né? E nós instalamos aqui um equipamento que a empresa consegue remotamente, quando é acionado ali o alarme, eles conseguem interceptar, ver via câmera e no caso, socorrer, né? Fazer o elevador abrir a porta com segurança, no lugar certo, e tirar a pessoa que está presa dentro do elevador. Então, é uma coisa que você pode, você aluno e síndico, e você que ainda está se preparando para ser síndico, pode também correr atrás disso para colocar nos elevadores, que vai ajudar muito, né, nessa questão aí. Marcelo, tem mais umas 2 perguntas aqui. É as últimas 2, tá, gente? Vamos lá. Não, sem problema. Estamos aqui à disposição. Vamos lá, da Rita. Podemos fazer um retrofit no elevador, tipo envelopar a parte interna e piso, ou somente com autorização da empresa que faz a manutenção? Ô, Rita, o que acontece? Você existe dentro do elevador, você tem um sistema que chama balanceamento, por isso que existe o contrapeso. Trabalha-se como fosse uma gangorra. Então, o contrapeso e a cabine. Se você tiver qualquer interferência de peso nessa cabine, você tem que fazer o balanceamento. Então, o que a gente aconselha, novamente, que nem eu falei lá atrás, não há necessidade de ter a empresa acompanhando a todo momento, mas você precisa comunicar a empresa, a empresa precisa saber o que vai ser feito para que, se for necessário, ela fazer o balanceamento. E detalhe, ô Rita, você pode fazer internamente o teu trabalho, mas quando você for terminar esse trabalho, antes de liberar para o público, até para você se eximir de responsabilidade, chame a empresa, faça um termo de entrega desse elevador para a empresa que fez o trabalho, para você e para a empresa da manutenção, porque os 3 vão assinar e vão dizer que aquilo está ok e que o elevador pode ser liberado para o público. Perfeito. Última. É do Carlos Roberto, ele pergunta o seguinte: qual a vida útil de um elevador? Existe essa questão realmente? Pois é sempre essa desculpa, elevador antigo e tal, né? Olha, Carlos, existe 2 situações aí. Existe o elevador antigo e existe o elevador mal gerido na manutenção. Nós temos elevadores aí na carteira nossa com mais de 70 anos e que estão perfeitos. A única coisa que a gente fez para melhorar a performance, Carlos, foi trocar o painel de comando, colocando eletrônico, para que ele tenha uma alta performance, para que ele trabalhe com economia de energia, parando com mais suavidade,
mas são elevadores de 70 anos. Agora, eu tenho, David e Carlos, eu tenho elevador com 15 anos que já balança, já tem problema de porta, quer dizer, esse critério, né? Você tem que ter manutenção, por exemplo, eu não sei vocês, mas tem pessoas, amigos meus, que têm carros aí, aquele Fusquinha antigo, né, de 1970, que está perfeito. E a gente tem, às vezes, o pessoal que trabalha na rua aí, esse pessoal de telefonia, às vezes tem um carro com um ano, 2 anos, e você olha para o carro, você pensa que ele tem 20. Então, Carlos, a questão é você entrar nesse parâmetro. Existem elevadores antigos, bem geridos, com a manutenção ok, que são melhores que o novo. Agora, o que acontece muitas vezes, que não é questão do elevador ser antigo, é questão que ele, por ser antigo, ele tem uma tecnologia muito defasada, que pode fazer com que você não tenha todas as melhorias de segurança que tem hoje, a questão de nivelamento, a questão de economia de energia. Então, precisa ter aí volta lá atrás a questão do consultor. Então, o consultor técnico, né, o engenheiro mecânico, ele é a pessoa indicada para saber se mesmo esse elevador antigo, ele tem condições de segurança de se manter funcionando, David. Ok, tá aí, gente. Muito obrigado, então. Está respondido. O Carlos agradece, a Rita, o pessoal agradecendo. Nós vamos abrir aqui. Quem tiver com a câmera aberta vai aparecer agora. Nós chegamos no final e queremos aí agradecer todos vocês que participaram conosco. Agradecer principalmente ao Marcelo, engenheiro Marcelo, que veio trazer todas essas orientações lá do CCIESP, da ABEL, para nós. E espero que você, que é aluno, que está se preparando para resolver os problemas do condomínio, com mais essa mentoria, possa ter avançado mais um degrau a fazer com excelência. Gente, pode deixar, a planilha, o Carlos está pedindo, a planilha vai ser colocada na nossa área de membros, a planilha, o material vai ser colocado lá na área de membros. Tá bom? Pessoal, um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço, gente. Até mais. Eu que agradeço e conforme o David falou, estou à disposição, né? Estou à disposição, vou procurar manter todos os materiais para o David e qualquer pergunta que surgir depois que você colocar esse vídeo, você que está assistindo agora aí e surgiu alguma dúvida, a gente está aqui à disposição, porque esse é o nosso legado, né? Diminuir o máximo possível que a gente tenha algum problema com elevadores para você, síndico, para mim e para todos os usuários, né? Esse é o nosso legado. Valeu, grande abraço, gente. Até mais. Boa noite, boa noite. Fiquem com Deus. Abraço, Boa noite, obrigado, Deus David. abençoe. Amém, amém. Tchau, tchau.